Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia. Boa noite, boa tarde, bom dia, gente. Estamos começando mais um podcast Psil. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é residência em psicologia. Temos uma convidada aqui, que é ex-petiana, inclusive, a Milena. Ela se formou pela Universidade de Brasília. Eu estou aqui, Ana Carolina, né? Eu sou Ana Carolina e a Tanise está aqui com a gente hoje também. Quer dar um oi pro pessoal, Tanise? Oi, gente, tudo bom? É isso, obrigada, Tanise. Oi, Milena, se você quiser começar um pouquinho se apresentando, né, falar um pouquinho sobre você, pra gente poder começar o nosso episódio. Tá bom, boa noite. Oi, eu sou Milena, eu sou psicóloga formada pela UNB. Queria agradecer o convite, né, do PET, me convidar para esse episódio, para falar um pouquinho sobre a residência. Como a Ana falou, eu sou ex-petiana, então para mim é um orgulho estar aqui conversando com vocês. Hoje eu faço parte da residência multiprofissional em atenção ao câncer pela Secretaria de Saúde, e então eu falo desse lugar, né, de uma residente, uma profissional em serviço que atua no SUS, hoje atuando no Hospital de Base de Brasília. Muito obrigada, Milena, seja bem-vinda ao nosso podcast Psil. Eu tenho uma pergunta para você pode me explicar o que é residência em psicologia? Sim, então, muita gente me pergunta, inclusive muitos alunos de graduação, né, quando estão saindo da graduação, perguntam o que é a residência, qual que é esse caminho. A residência em psicologia faz parte da residência multiprofissional, né, que nós temos. É uma residência que é um programa tanto da Secretaria de Saúde quanto das instituições de ensino, no meu caso a FEPEX, que é a Fundação de Ensino em Saúde e Ciências, né, vinculada à ESCS. É uma forma de ensino, treinamento em serviço, né, que eles chamam. Ou seja, eu enquanto profissional sou treinada para trabalhar no SUS por meio de uma prática de semanal, né, de 60 horas. Nesse processo eu tenho acesso ao trabalho, às horas práticas e também a algumas aulas durante a semana. Então a residência em psicologia funciona como um treinamento em serviço para psicólogos que têm interesse em trabalhar na área da saúde. Nossa, interessante. Eu acho que talvez uma dúvida, assim, que seja tanto da gente quanto de outras pessoas também, é qual que é a principal diferença, né, entre a residência em psicologia para a residência médica, assim. Você sabe responder pra gente? Porque eu acho que talvez quando falam de residência, a primeira residência que vem à nossa cabeça é a residência em medicina, né? Sim, e a residência em psicologia, né, ela é mais nova do que a residência médica. A residência multi veio depois. A residência multi acontece de uma forma separada, né, da residência médica, inclusive são editais separados. Na residência multi a gente entra junto com um grupo de profissionais, tanto psicólogos quanto fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, nesse sentido, enfermeiros, e aí nós trabalhamos em conjunto na equipe. Nossas aulas são juntas, diferente da residência médica, que é um edital separado em que são selecionados os residentes médicos conforme a especialidade que eles escolhem, por exemplo, oncologia, cardiologia. A nossa é um edital diferente, um processo seletivo diferente para todos os profissionais que não sejam a equipe médica. Muito obrigada, Milena. Inclusive, agora eu fiquei, né, pensando assim, você pode falar um pouquinho sobre como foi essa sua trajetória acadêmica, né, e por que você decidiu fazer a residência e não optou, sei lá, por uma outra pós-graduação stricto sensu? Sim, então, eu escolhi a residência ainda na graduação. Ainda na graduação eu tive muito contato com a área da psicologia da saúde. Eu fiz a disciplina, né, obrigatória na UNB e depois fiz outras disciplinas relacionadas à saúde enquanto optativas. Então eu fiz psico-oncologia, fiz pesquisas relacionadas à área de saúde, eu fiz 2 anos de pesquisa nesse sentido. Então eu já vinha com esse desejo desde a graduação. E aí quando eu saí, eu estudei para os processos seletivos aqui de Brasília,
tanto da Secretaria de Saúde quanto do Hospital Universitário, né, que também tem um programa de residência. E aí fiz essa escolha, mas já veio o interesse desde a graduação mesmo. Eu escolhi a minha área de residência, já adiantando um pouquinho, né, é a oncologia. Meu programa é de atenção ao câncer, né, então desde a graduação já fiz pesquisas nesse sentido. Na área de cuidados crônicos, pessoas com doenças crônicas, matéria sobre cuidados paliativos, e daí meu interesse. E também, assim, destaco a presença muito forte da professora Larissa Polejac, né, na minha formação. A Ana fez comigo um estágio com pessoas, né, com condições crônicas de saúde. Ela vai também saber dizer que a Larissa é maravilhosa, foi fundamental na minha graduação, e ela também me inspirou a seguir nesse caminho. Não poderia deixar aqui de registrar o meu orgulho por ter sido aluna dela, né, e tentando trazer o que ela me ensinou até hoje, assim. Nossa, sim, com certeza, uma marca que fica realmente por muito tempo, né, a Larissa realmente é muito inspiradora. Engraçado, né, como ela realmente marcou a sua trajetória, muito legal. Eu queria perguntar para você um pouquinho sobre a diferença, assim, né, da residência para talvez uma pós-graduação stricto sensu, né, um mestrado, um doutorado. Qual que seria a principal diferença, assim, né, para falar um pouquinho melhor para as pessoas? Então, a principal diferença que eu acredito que venha da residência são as horas de prática, né? Como eu falei, a residência ela propõe a obrigatoriedade de 60 horas semanais. Então, se comparado a outras pós-graduações, são muito mais horas do que uma outra pós-graduação. E também tem essa questão da prática, porque, por exemplo, se a gente for pensar em uma pós-graduação, num mestrado, é mais voltado à área da pesquisa, do ensino, né, da licenciatura. Já a residência é realmente mais voltada para essa educação em serviço. Então, acho que um diferencial dela, das outras pós-graduações, é esse viés da prática muito intenso. E como é que é o processo seletivo da residência? Você pode falar sobre o seu processo seletivo em casa? Então, o processo seletivo da residência, ele acontece por meio de um edital público, né, lançado pelas instituições. No caso da que eu faço parte, que é a residência multi em atenção ao câncer da Secretaria de Saúde, é um edital lançado pela FEPEC. Quem faz essa gestão do concurso é uma banca chamada IAD. E como é que é feito esse processo seletivo? É feita uma prova por essa banca, uma prova objetiva. Nessa prova contém 120 questões, e além dessa prova também é feita a análise de currículo, em que é possível obter no máximo 12 pontos. Então, nessa avaliação de currículo é feito também, por exemplo, a pontuação se você fez pesquisas durante a graduação, monitoria, participou de projetos de extensão, se tem artigos publicados, nesse sentido. E aí, esse processo seletivo público tem um resultado divulgado, né, por essa banca, e a partir desse resultado é feita a matrícula na FEPEC. Mas também tem outros programas de residência. Por exemplo, a residência do Hospital Universitário de Brasília, ela é feita pelo CESP. E segue também essa lógica das provas objetivas e desse processo nesse sentido. Eu queria saber também, lógico, né, que pode ter diferença de um local para o outro, mas eu queria saber como funciona, como é, né, a sua atuação na residência. Você já falou um pouquinho que trabalha na área de oncologia, eu queria que você falasse um pouco mais, né, como funciona a sua residência, como é que é a sua atuação, falar um pouco mais, né, pra gente, o que você faz, como é, por favor. Tá bom. Então, o que eu faço? O que faz o psicólogo na residência, né? A gente atende em consultório, a gente atende... Como é essa forma de atendimento? Primeiro que o meu contexto é a atenção ao câncer, né? A oncologia. Eu não tenho aquele setting que a gente estuda na graduação, da sala, com isolamento acústico.
o ambiente da saúde, especialmente o ambiente hospitalar, ele nos requer outras habilidades, né? Eu atuo principalmente em enfermarias, minha formação, na residência, ela é muito marcada pela atuação nas internações. Então, assim, como minha experiência, né, já passei pelo UHRAM, que é o Hospital Regional da Asa Norte, atuando ali com pacientes com diagnóstico de câncer, tanto com diagnóstico, mas também em investigação ou em fases finais de vida, em cuidados paliativos. Trabalhei também depois no hospital de base em algumas enfermarias. Por exemplo, a gente passa na hematologia, na oncologia, na cirurgia geral, na urologia, e aí a gente sempre atua com a supervisão, é claro, de um profissional do serviço, que a gente chama de staff, né? E também no hospital acontecem as supervisões dos casos, com base nesse staff, assim, com apoio dele. Meu atendimento, eu posso fazer tanto atendimentos específicos, por exemplo, para a preparação de algum procedimento invasivo, quanto atendimentos mais prolongados, de acompanhamento mesmo, então várias sessões ao longo da internação de um paciente, oferecendo esse suporte psicológico, essa avaliação, acolhimento. Nossa, não, Milena, eu na verdade tô aqui pensando, né, você falou, né, que seu interesse é por oncologia, mas você passou por vários outros, como é que se fala, campos da área hospitalar, né, da área da saúde, e eu fiquei, na verdade, um pouco curiosa, porque você falou, né, da supervisão com o staff. Essa residência, ela é multidisciplinar, né? Então, eu queria saber se você tem a supervisão apenas entre psicólogos ou se tem uma supervisão também com outros profissionais, né? Que você falou que tem nutricionista, fonoaudiólogos. Eles também entram dentro dessas supervisões? Então, a gente atua muito com essa equipe multi, né? Com os enfermeiros, os farmacêuticos, no trabalho em si, assim, nessa troca de equipe. Uma coisa que eu não falei antes, mas que é muito marcante na residência, e eu acho que não só na residência, mas na atuação em saúde mesmo, é essa troca entre equipe. Assim, o psicólogo sozinho não faz nada, ou faz pouca coisa. A gente trabalha muito junto, então a gente realmente precisa trocar diariamente com esses outros profissionais. Não acontece da forma de supervisão, assim, uma forma mais estruturada. De ter um encontro, mas a gente está sempre discutindo os casos em conjunto. Uma forma estruturada que a residência propõe, né, para que aconteçam essas trocas, são os eixos que a gente tem na residência chamado eixos transversais. Dessas 60 horas que eu falei, né, de trabalho, 48 são horas práticas e 12 horas são horas de aula. Então a gente tem 6 horas específicas entre psicólogos, com profissionais psicólogos, discussão de caso, estudando algum tema específico, e 6 horas semanais de aula que são transversais, ou seja, são com todas as outras especialidades. E aí nesses espaços também a gente pode trocar entre nós, residentes e o professor no momento da aula. E aí também é muito bacana, porque a gente consegue acrescentar, né, cada olhar de cada formação, trabalhar em conjunto, se conhecer também, porque é muito importante na residência essa questão da identidade de grupo, né? Para você contar com o seu colega ali na hora do trabalho e também no apoio que os outros residentes oferecem a cada um em relação ao próprio processo da residência, né? Que são 2 anos, eu também tinha esquecido de falar. Então é um processo bem intenso e essas trocas, elas favorecem muito o nosso crescimento ao longo desses anos. Nossa, Milena, muito interessante mesmo. Só para poder aproveitar, assim, você falou que são 2 anos e depois desses 2 anos, como é que funciona? Vocês têm a certificação e aí já vão trabalhar em outro espaço? Como é que é esse pós-residência também? Porque eu acho que talvez seja interessante falar um pouco para as pessoas. Então, Ana, a residência, além dessa questão prática, tem o trabalho de conclusão, né? Então, após o cumprimento das horas obrigatórias e a aprovação do trabalho de conclusão do programa, nós recebemos a certificação de especialização em atenção ao câncer, no caso do meu programa, e aí vai variar também, né?
o cunho dos certificados dos outros programas conforme a área de atuação. E ao final a gente recebe essa certificação então e pode colocar no currículo que a gente é especialista naquela área. Como é que está o mercado de trabalho, né, depois da residência então? Sem dúvidas a residência conta pontos nesse sentido por ser uma pós-graduação, né? E a residência surge no SUS, no Sistema Único de Saúde, como essa questão do treinamento do profissional para estar no SUS. Então é esperado que os profissionais retornem ao SUS, né, quando tiverem a oportunidade de serem servidores, trabalhadores nesse sentido. Legal, muito legal saber. Bem interessante mesmo. A partir disso, eu queria saber também o que você vê assim, de pontos positivos e pontos negativos, né, de estar fazendo residência. Então, como positivo, eu destaco assim, a riqueza da formação, que é muito, muito importante, sabe? A gente, enquanto residente, em conversas, a gente até fala assim, nossa, eu não sei se essa semana durou uma semana ou mais, ou um mês. Porque são tantas experiências tão ricas, que fazem a gente ter essa sensação, sabe? Então a gente aprende muito. Eu acho que um dos pontos positivos também é a generosidade dos pacientes que a gente encontra. Então, cada atendimento é uma oportunidade tanto para desenvolvimento profissional quanto pessoal. Eu sou apaixonada pela área que eu atuo, né? Então, eu me sinto muito gratificante, assim, muita gratidão por esse momento, por essa oportunidade que eles me oferecem de entrar na vida deles num momento tão delicado, que é o adoecimento, a internação, um momento de tanta fragilidade, né? Emocional. E acho que também não poderia deixar de destacar o vínculo que os residentes criam entre si. Isso também é um ponto muito positivo em relação à residência, sabe? O suporte oferecido por cada um de nós, entre nós. Acho que esse é um fator de proteção muito importante para nós enquanto residentes, porque é um dos pontos negativos, assim, não negativos, eu acho que desafiadores, são essas muitas horas de trabalho, né? Então, a gente fica desgastado, é cansativo, são muitos desafios, né? Às vezes nós temos que nos reinventar para trabalhar de uma forma que garanta o cuidado que a gente gostaria que aquele paciente recebesse. Isso também demanda muito de nós, então muitas vezes nós nos sentimos muito cansados, sabe? Fragilizados, assim, com a rotina. Então, esse apoio entre cada um de nós é muito importante. Nossa, Milena, você falando sobre as dificuldades, né, da quantidade de horas trabalhadas, né, e como é importante ter essa rede de apoio, eu fiquei pensando como é que tá sendo essa atuação agora, né, nesse período de pandemia, em que realmente a saúde tá sendo o fator de mais importância, né, pra todo mundo, e tá afetando todo mundo da sociedade. Então, eu queria muito saber, assim, como é que tá sendo pra você agora? Acho que pra todos nós, assim, de diferentes formas, né, para mim, especialmente, um grande desafio, sabe, Tanise? Meu cenário atual é uma enfermaria de urologia, que também é uma enfermaria de pneumologia. E nessa enfermaria de pneumologia, nós temos pacientes com Covid. Então, é um grande desafio, sabe? Atender esses pacientes, as suas famílias, pacientes com Covid que também estão com câncer. Então, é muito desafiador para nós enquanto equipe. Quando a gente consegue acompanhar esses pacientes, consegue ver a melhora, é uma alegria, uma satisfação muito grande de estar acompanhando ali. Então a gente comemora cada melhora, cada pequeno avanço, é uma alegria pra gente. Nossa, é realmente fundamental, né, a atuação. A atuação já, em todos os momentos já é importante, nesse momento então deve ter sido mais delicado e mais importante ainda, né. Voltando um pouco, assim, que eu acabei pensando aqui agora também, que eu gostaria de perguntar, nesse período de 2 anos que vocês ficam no período da residência, pode acontecer de vocês terem talvez algum trancamento, vocês têm algum período de recesso, como funciona? São 2 anos seguidos, como funciona esse calendário de vocês? Então, nós temos direito a férias, um período de 30 dias.
essas férias são divididas em 2 períodos de 15 dias e acontecem tanto em julho quanto em janeiro. E aí são férias coletivas. Então todos os residentes entram de férias nesses períodos. É um período de descanso mesmo, é muito bom, é um período de respiro que a gente pode descansar para voltar, né? Mais tranquilos, mais descansados, para voltar para o nosso trabalho, para o nosso atendimento aos pacientes. Sobre a questão de trancamento, também tem essa possibilidade, também tem a possibilidade de afastamento, devido a, por exemplo, gravidez, e aí sem nenhum prejuízo em relação à residência, né, ao rompimento do vínculo, não há isso nesse sentido, é garantido. Então tem esses direitos, sim. Vocês recebem algum tipo de auxílio ou bolsa por estar na residência? Sim, a gente recebe uma bolsa por estar na residência. Na secretaria a gente recebe também um auxílio moradia na Secretaria de Saúde. E isso é muito bacana porque proporciona a possibilidade de pessoas de outros estados, né, tentarem a residência aqui em Brasília pela Secretaria de Saúde. E no momento a gente também recebe um auxílio, que é um auxílio do Ministério da Saúde devido ao momento de pandemia. E aí também é muito bacana porque assegura, né, um pouco mais de segurança nesse sentido. Nossa, ótimo, muito interessante também saber essas informações, assim. Eu queria perguntar também, você falou um pouco sobre sua trajetória, que durante a graduação você já tinha os interesses, né, tanto disciplinas quanto estágio na área da saúde, mas eu queria perguntar, né, também quais são as dicas, assim, quais seriam as orientações, as informações que você daria para as pessoas? Além disso, teria alguma outra dica, alguma outra coisa que você diria para as pessoas que têm essa vontade? Sim, uma dica que eu sempre dou para quem tem interesse, né, na residência primeiro, acho que o mais importante, ler os editais, se você tem interesse. Eu tenho interesse em fazer residência em Brasília. Então, lê os editais com calma, paciência, assim, de quais áreas você acha que seria legal ter esse desenvolvimento, essa prática. Quero fazer residência em São Paulo, então ver os principais locais de residência, quais são os principais editais, as principais áreas assim de interesse, ler também. Depois que encontrar uma área, fazer também as provas, né, as provas anteriores dos outros anos. Isso eu fiz e me ajudou bastante, então eu sempre indico, assim, de fazer as provas antigas para treinar, para ver os conteúdos que mais caem, tô com uma dúvida em um conteúdo que caiu na prova de 2018, então estudar a partir dessa dúvida, porque essas provas ajudam bastante, assim, tanto para você conhecer a banca, né, que faz esse concurso, quanto os conteúdos. Muito obrigada pelas dicas, Milena. Eu, na verdade, vou até começar a fazer isso agora, porque eu fiquei muito interessada em fazer residência também, né? A gente tá terminando a graduação. E eu queria te perguntar, assim, se tem algo que não foi dito agora, você gostaria de falar? Alguma coisa, assim, que não foi perguntado? Alguma coisa que você acha muito importante falar? Então, eu acho importante a gente só sinalizar, assim, sabe? Eu acho que o público do podcast, ele pode ser muito variado, né? Mas, ao mesmo tempo, por ser um podcast de psicologia, do PET Psicologia, que é parte da Universidade de Brasília, acho que uma coisa que eu gostaria de sinalizar para quem está se formando, né, está pensando nesses caminhos, tanto da residência quanto do mestrado ou de uma outra pós-graduação, ter um pouco de calma, sabe? Porque eu acho que nesse finzinho da graduação nós somos muito desafiados a já traçar alguns caminhos, né? O que eu vou fazer? Qual que vai ser meu trabalho? Então eu acho que pra gente ter um pouco de cuidado, um pouco de calma e que tá tudo bem, sabe? Ver com paciência, fazer as escolhas com calma, porque às vezes essa cobrança, né, do finalzinho da graduação faz com que a gente não consiga enxergar os caminhos que estão aí. E a residência, tô aqui como residente, né, para dizer que é um caminho legal, que é um caminho possível, que com o estudo, né, e a dedicação, assim, quero me formar em tal área, tenho interesse em tal área. É possível sim, sabe? Acho que
É importante ter paciência. Nossa, é tão bom escutar isso de você, assim, que eu tô nesse movimento agora também, formando nessa pandemia, formando nesse semestre, e é muito bom escutar algo assim, né, dar uma calma, uma calmaria, né, é muito bom ouvir. Obrigada, Milena. E eu queria abrir um espaço, assim, né, antes da gente finalizar de fato, antes da gente agradecer a sua participação, eu queria primeiro abrir esse espaço para você poder divulgar suas redes sociais ou divulgar algum projeto que você esteja envolvida. A gente queria oferecer esse espaço para você poder divulgar o seu trabalho. Eu uso principalmente o Instagram, né? Então, para divulgar uma rede social seria ele. Meu Instagram é milena.lds. Pode me seguir. Se quiser falar sobre alguma questão que ficou com dúvida nesse podcast, quiser falar sobre a área da saúde, sobre residência, pode perguntar. E eu queria deixar também, saiu semana passada um artigo meu sobre a área da saúde, sobre cuidados paliativos. E aí eu também vou deixar a indicação desse artigo. Chama Impacto Econômico da Atuação de Equipes Consultoras de Cuidados Paliativos inseridas em hospital. Tá na revista da ESCS, da residência. Então, se vocês tiverem interesse, também tem o PDF lá disponível. E aí também vou gostar de conversar sobre ele, se alguém tiver interesse. Eu acho que é isso. Ótimo, muito obrigada. A gente vai colocar as informações aqui na descrição, tanto suas redes sociais quanto o artigo também. A gente vai colocar o link na descrição do podcast. Então, queria agradecer, assim, primeiro, né? Queria agradecer muito. Acho que foi muito informativo. Tem muitas pessoas que realmente estão nesse final de curso, ou estão no meio, no início do curso, mas que já tem essa vontade e talvez não conhecesse tanto. Então, acho que foi muito legal esse podcast, bem informativo mesmo e bem direcionado. Muito obrigada, Milena, pela sua participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada mesmo, Milena. Foi ótimo falar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada, menina. Mas, gente, então acho que a gente fica por aqui. E é isso. Muito obrigada, gente, por terem ouvido esse podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau, obrigada! Tchau, gente! Um beijo!